Olá, eu sou a professora Roberta e estamos aqui para a nossa primeira aula do curso de questões. Vamos começar com a disciplina Direito Constitucional. E todas as questões que eu selecionei são da banca Selecom. Mas antes de começarmos, deixo neste primeiro slide os meus contatos. Então, caso em algum momento você precise falar comigo, precise tirar alguma dúvida, estou à disposição. Tá? Eu certamente responderei ao seu questionamento. Vamos então para a nossa primeira questão de direito constitucional, que é a seguinte. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Letra A. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Será que essa alternativa está correta? Está. Está em plena consonância com o artigo 5º, inciso 35, que nos diz exatamente isso. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Estamos falando aqui do chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio que garante o acesso ao judiciário, garante a todos o acesso ao judiciário. Então, a letra A, como eu disse, está correta. Já vamos marcar aqui gabarito letra A. Mas por que as outras estão incorretas? Vamos ver. Letra B. A manifestação do pensamento é livre, sendo admitido o anonimato. Não, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Veja que o artigo 5º, inciso 4º, nos diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aqui estamos diante de um direito e de uma garantia. O direito é o que está em azul, é livre a manifestação do pensamento. É claro que esse direito não é um direito absoluto, não se trata de um direito absoluto. Por exemplo, o discurso de ódio não está acobertado pela livre manifestação do pensamento. Então, não há garantias aqui se você está proferindo um discurso de ódio, um discurso racista, um discurso misógino. Não. A sua liberdade acaba quando começa a liberdade do outro, né? Então, temos aqui um direito, mas não é um direito absoluto. E a garantia é o que está em vermelho, sendo vedado o anonimato. E por que é uma garantia? Essa vedação permite que o autor do escrito ou da publicação possa se expor às consequências jurídicas derivadas de algum comportamento abusivo. Então, exatamente por conta dessa vedação, se alguém escreve o que não deveria, se fala alguma coisa de alguém de forma que não deveria, ela terá que responder por isso. Tá? Por isso é uma garantia. E veja que o artigo 5º, inciso 4º, está intimamente relacionado ao inciso 5º, que nos diz que se durante a manifestação do pensamento for causado algum dano material, moral ou à imagem, assegura-se o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização. Tá? Então, por isso que a letra B está incorreta, porque aqui fala que é admitido o anonimato. Não é. O anonimato é vedado. C. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, desde que obtenha licença pública. Será que essa licença pública realmente é necessária? Claro que não. Vamos lá. Veja que o artigo 5º, inciso 9º, nos diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Tá? Então, aqui, veja que estamos falando da liberdade profissional. Então, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Tá? Então, por isso que a letra C também está incorreta quando fala que desde que obtenha licença pública, nada disso. B. Ninguém poderá ser compelido a associar-se, sendo, porém, compulsória, ou seja, obrigatória, a associação ao sindicato da categoria profissional a que pertença. Será que é compulsória essa associação ao sindicato da categoria profissional a que pertença? Não, claro que não. Vamos para o direito de associação, que é um direito previsto no artigo 5º,
incisos 17, 18, 19, 20 e 21. Vamos fazer aqui um breve resumo de tudo o que está contido nesses incisos. Vamos lá. Então, direito de associação somente para fins lícitos, sendo vedada a paramilitar. Roberta, o que seria uma associação para fins ilícitos? Por exemplo, a associação dos traficantes do morro tal. Não pode, não pode. A associação dos maconheiros do bairro tal. Também não pode, tá? Então, associação, beleza, é um direito constitucionalmente garantido, mas somente para fins lícitos. E sendo vedada também a paramilitar. Estamos falando de guerrilhas, de milícia, também não pode. 2. É vedada a interferência estatal em seu funcionamento e nem mesmo precisa de autorização para criá-las. Tá? Então, essa interferência estatal em seu funcionamento seria, por exemplo, a indicação de alguém para comandar, de alguém para estar em algum cargo de chefia, de direção, não pode. O Estado não pode interferir dessa forma, né? E nem mesmo precisa de autorização para criar uma associação. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Ponto. Então, ninguém pode ser obrigado a associar-se nem permanecer associado. 4. Paralisação compulsória. O que é a paralisação compulsória? É aquela que independe da vontade dos sócios. Pode acontecer? Pode. Então, a paralisação compulsória das atividades de uma associação pode acontecer. Agora, para que tenham suas atividades suspensas, só por decisão judicial, mas ela pode ser simples. Como assim? A decisão judicial simples é aquela para a qual ainda cabe algum recurso. Ela não é a decisão definitiva. Então, para suspender as atividades de uma associação, basta uma decisão judicial simples. Agora, para serem dissolvidas, ou seja, para que essas atividades sejam extintas, também somente por decisão judicial. Mas nesse caso, a decisão judicial não pode ser simples, tem que ser uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, uma decisão judicial definitiva, aquela para a qual não cabem mais recursos, tá? Podem, desde que expressamente autorizadas, representar seus associados judicialmente ou extrajudicialmente. Então, pode haver essa representação. A associação pode representar seus associados tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, só que elas precisam estar expressamente autorizadas pelos associados, tá? Então, por isso que a letra D também está errada, porque diz aqui que é compulsória a associação ao sindicato da categoria profissional a que pertença. Ficamos realmente com a letra A. Vamos para a questão 2 agora. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade na seguinte situação. Vamos lá. Letra A. O civilmente identificado, na ocorrência de ilícito, será submetido à identificação criminal. Sim ou não? Claro que não. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, regra geral, o civilmente identificado, ou seja, aquela pessoa que consegue apresentar um documento de identidade com foto, com todas as informações, então, se a pessoa consegue apresentar esse documento e consegue ser identificada, ela não será submetida a uma identificação criminal. Agora, há exceções. Então, essas exceções estão previstas em lei. E eu coloquei aqui. Isso não vai cair na sua prova, mas coloquei aqui só para que você saiba quais são esses casos, quais são essas hipóteses em que, mesmo sendo civilmente identificado, a pessoa acaba sendo submetida à identificação criminal. E que hipóteses são essas? Estão previstas na Lei 12.037 de 2009. Inciso 1º, o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Então, veja que nesse caso, a pessoa até apresenta um documento, mas o documento apresenta rasura, tem indício de falsificação, então será submetido à identificação criminal.
O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Então, por exemplo, a pessoa apresenta uma certidão de nascimento. Certidão de nascimento não tem foto. O indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si. A identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. O estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Ou seja, eu coloquei aqui só para que você tenha uma noção, mas, quer dizer, a pessoa apresenta um documento, mas o documento não é suficiente para que a pessoa seja identificada, aí nesse caso, apesar de apresentar uma documentação, ela será submetida à identificação criminal. Mas, regra geral, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal e, por isso, a letra A está incorreta. E aqui diz que o civilmente identificado, na ocorrência de ilícito, será submetido à identificação criminal. Não, essa não é a regra. Letra B. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião? Claro que não. Essa é exatamente a hipótese em que não será concedida a extradição de estrangeiro. Vamos lá. Então, no que diz respeito à extradição, o brasileiro nato, regra geral, não pode ser extraditado, né? Quem pode ser extraditado? O brasileiro naturalizado, em alguns casos, e o estrangeiro. Vamos lá. Quando que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Quando ele comete crime comum antes da naturalização. Crime comum é aquele crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Roubo, furto, estelionato. Então, um crime assim pode ser cometido por qualquer pessoa se o brasileiro naturalizado comete esse crime antes da naturalização, ele pode ser extraditado. Ou por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, a qualquer tempo, antes da naturalização ou após. Se o crime é um crime de envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, não importa quando ele foi cometido. No caso do estrangeiro, regra geral, ele pode ser extraditado. O estrangeiro pode ser extraditado. Agora, ele não pode ser extraditado por crime político ou de opinião. E por isso a alternativa B está errada. Tá? Então, não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. C. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Correta, essa é corretíssima. Vamos marcar aqui a letra C como correta. E vamos ver fundamentação. Vamos lá, estamos falando aqui do devido processo legal. O devido processo legal tem previsão constitucional. Está previsto no artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Beleza. Conceito. Aqui estamos falando de garantias processuais que asseguram às partes o exercício de suas faculdades e poderes processuais. São indispensáveis ao correto exercício da jurisdição. Então, veja, para que o exercício da jurisdição aconteça de forma correta, é essencial respeitar o devido processo legal. E veja que o devido processo legal no Estado democrático de direito, nesse caso, nós temos que entender que não basta que o Estado atue de qualquer forma. Não, no Estado democrático de direito, o Estado, se está atuando, está tudo bem. Não pode atuar de qualquer forma. Ele precisa atuar, sim, de acordo com regras pré-estabelecidas, precisa respeitar essas regras. Isso é respeitar o devido processo legal. E ele é chamado de princípio síntese. E por que ele é o princípio síntese? Porque é a base de todos os demais princípios processuais, tá bom? Então, a letra C é a que está correta. Agora, vamos ver por que a letra D está incorreta. São admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, desde que evidenciem a prática do crime. Não, errado, totalmente errado. Vamos ver aqui, artigo 5º, inciso 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos.
Consideram-se provas obtidas por meios ilícitos as obtidas com violação da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, do domicílio. Agora veja que existe uma exceção que dificilmente vai cair na sua prova, mas vamos falar brevemente sobre isso. Muitas vezes uma pessoa, ao longo de um processo, ela está para ser condenada. Ela está para ser condenada por um crime, por exemplo, que ela não cometeu. Ela não cometeu aquele crime, mas ela não tem como provar. Então, tudo indica que ela vai ser condenada. Só que ela sabe que, por exemplo, na casa de alguém tem uma prova. Tem uma prova que pode inocentá-la. E é a única prova que existe. Só que essa pessoa que tem a prova não quer apresentar, não quer fazer parte. Então, o que ela faz? Ela invade o domicílio, pega a prova e apresenta no processo. Nesse caso, essa prova pode ser aceita, porque embora ela tenha sido obtida por meio ilícito, ela é a única prova que pode inocentar uma pessoa de um crime que ela não cometeu. Mas isso é uma exceção, tá? Isso dificilmente vai cair na sua prova. O que você vai levar para a sua prova? Que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. É isso que vai cair na sua prova, tá bom? Então, voltando aqui. Então errada essa última parte aqui. Desde que evidenciem a prática de crime. Não, errado. Então, ficamos realmente com a letra C de casa. Vamos para a questão 3. O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos o pluralismo político, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a soberania, além do ou da o quê? Então, estamos falando aqui de quê? Dos fundamentos. Fundamentos da República Federativa do Brasil. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Antes de lermos as alternativas. Vamos lá. Os fundamentos são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, o famoso Soci de Vaplu. Então, esses são os fundamentos, que significa que essa é a nossa base. Esse é o nosso alicerce. Então, veja que a República Federativa do Brasil se funda sobre esses valores. Esses são os valores, tá, da nossa República Federativa do Brasil. Então, aqui falou em pluralismo político, beleza, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, soberania, além do da letra A, cidadania e dignidade da pessoa humana. Já temos aqui a nossa alternativa correta. Repúdio ao terrorismo e ao racismo e defesa da paz não são fundamentos, são princípios. São princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, previstas no artigo 4º da Constituição. Não intervenção e solução pacífica dos conflitos, também princípios previstos no artigo 4º. Autodeterminação dos povos e igualdade entre os estados também são princípios das relações internacionais, então ficamos com a letra A. A letra A é a única que fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º da Constituição. Então, vamos para 4. A Constituição Federal de 1988 estabelece que um dos fundamentos do Estado brasileiro é a sua soberania. Acabamos de falar sobre isso, né? No plano transnacional, a soberania funda-se no princípio ou no plano transnacional, estamos falando dos princípios previstos no artigo 4º, exatamente os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. E que princípios são esses? Antes de lermos as alternativas, vamos lá. Temos aqui, artigo 4º da Constituição de 88, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí são vários princípios, né, para que você possa memorizar. Você vai se lembrar da frase: onde preso não reina, coopera igual. Onde preso não reina, coopera igual. E que princípios são esses? De concessão de asilo político. D, de defesa da paz. De prevalência dos direitos humanos. De solução pacífica dos conflitos. Não de não intervenção.
R de repúdio ao terrorismo e ao racismo. I de independência nacional. A de autodeterminação dos povos. Coopera de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E igual de igualdade entre os Estados. Então, esses são os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Então, voltando aqui, no plano transnacional, a soberania funda-se no princípio da defesa da paz, concessão política, independência nacional ou extradição criminal. É claro que quando falamos em soberania, estamos falando em independência nacional, que a soberania, aqui letra C, independência nacional. A soberania é aquele poder que não se subjuga a nenhum outro poder. Um Estado soberano, ele é independente, ele toma suas próprias decisões, ele faz valer o seu ordenamento jurídico no seu território nacional. Ele não obedece ordens de outro Estado igualmente soberano. Eles se respeitam, porque há independência nacional, entre eles cada um tem a sua independência. Então a soberania funda-se no princípio da independência nacional. Ficamos com a letra C de casa aqui na número 4. Vamos para a questão 5. O Brasil é constitucionalmente um Estado laico e, como tal, deve adotar uma posição neutra no campo religioso. Considerando-se a vedação da interferência de correntes religiosas em matérias sociopolíticas e culturais. Letra A. É vedado às escolas e bibliotecas públicas a manutenção de exemplares da Bíblia. E aí, existe essa vedação? Não, não. Estado laico não é Estado ateu. Não. Ser um Estado laico significa respeitar igualmente todas as manifestações religiosas e não ter preferência por nenhuma delas. Tá? Então, o Brasil, como Estado laico, ele não prefere nenhuma religião. Então, há estados, por exemplo, são estados católicos, ou há estados muçulmanos. O Brasil não, o Brasil é laico, então ele respeita igualmente todas as religiões. Então, a letra A está errada por isso. Vamos riscar aqui a letra A, peraí, deixa eu pegar aqui a canetinha azul. Letra A, não. Então, não é vedada às escolas, bibliotecas públicas, a manutenção de exemplares da Bíblia, sem problemas. Letra B, o que não pode? Não pode proibir, por exemplo, algum item que seja de alguma religião. Ah, não, pode a Bíblia, mas esse item aqui não pode. Não, isso aqui não pode. Tá? Essa proibição de alguns itens aqui não pode. Letra B, inexiste prestação alternativa a permitir a alguém eximir-se de cumprir obrigação legal a todos imposta. Errada essa aqui. Vamos falar sobre a escusa de consciência aqui. Bom, antes vamos falar sobre tudo. Vamos falar sobre consciência e crença, tá? Que é um direito previsto no artigo 5º, incisos 6º, 7º e 8º. Vamos lá. São assegurados livre exercício de cultos religiosos, prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Uma coisa que costuma cair muito em prova. O que aparece numa alternativa? Que é possível a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, mas não nas entidades militares. Errado, tá? Errado. Então, essa prestação pode acontecer tanto nas entidades civis quanto nas militares. E é garantida a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Tá? Então, essas são as garantias, os direitos. Agora, escusa de consciência. O que é escusa de consciência? Não se pode ser privado de direitos por crença religiosa, nem por convicção filosófica ou política. Salvo se, e o que cai na prova é o salvo se, é isso aqui que cai na prova, invocá-las para se eximir de obrigação a todos imposta e se recusar a cumprir prestação alternativa. Vamos explicar isso aqui com mais cuidado? Vamos lá. Então, o cidadão é convocado para cumprir a obrigação legal a todos imposta. Beleza. Cumprida a obrigação, ele não será privado de nenhum direito. Beleza. Ele foi convocado para cumprir uma obrigação, cumpriu, acabou. Agora, caso alegue motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, não será privado de nenhum direito. Então, ele diz o seguinte, olha, eu não posso cumprir com essa obrigação, eu sei que é uma obrigação legal, é uma obrigação a todos imposta, mas eu não posso cumprir por conta da minha crença religiosa, por exemplo, ou por conta das minhas convicções políticas, filosóficas, não posso cumprir essa obrigação. Veja, nesse caso, será determinado
ele cumpre uma prestação social alternativa. Então, o Estado vai dizer para ele, tudo bem, você não pode cumprir com essa obrigação, então você vai cumprir uma prestação social alternativa. Cumprida a prestação alternativa, ele não será privado de nenhum direito. Então, cumpriu a prestação alternativa? Beleza. Agora, não cumprida a prestação alternativa, seus direitos políticos serão suspensos. Aí sim, ele tem uma sanção, tá? Então, isso é chamado de escusa de consciência. Então, aqui está dizendo que inexiste prestação alternativa a permitir a alguém eximir-se de cumprir a obrigação legal a todos impostos. Não, existe obrigação legal. Se a pessoa não pode cumprir por conta das suas convicções políticas, por conta de sua crença ou por conta de convicções filosóficas, tudo bem, mas será oferecida a essa pessoa a prestação alternativa. E se não cumprir a prestação alternativa, aí sofrerá a sanção, que é a suspensão dos seus direitos políticos. C. É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Acabamos de falar sobre isso. Letra C correta. E letra D, é compatível com a Constituição a imposição de restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas em períodos excepcionais de calamidade pública. Não, não é compatível com a Constituição essa imposição de restrições, tá? Então, letra D, incorreta também. Ficamos então, porque na Constituição não existe um salvo-se, não tem um salvo-se, tá? Então, ficamos com a letra C de casa. Corrigimos então aqui 5 questões. Vamos ao nosso gabarito. Aqui, 1A, 2C, 3A, 4C e 5C. Aqui está o nosso gabarito.